Bom, nós temos um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil, acho que é o segundo mais importante, a Argentina. É um país que nós temos relações históricas com ele, afinal de contas, desde a época da colonização, português de um lado, espanhol do outro. Mas Buenos Aires se tornou uma cidade importantíssima já na época da colônia, porque por ali passava o contrabando da prata que vinha da Bolívia. A turma já fazia contrabando naquela época, século XVII, XVIII, por ali. Aí o que os portugueses fizeram? Deu o Rio da Prata. Do outro lado, eles criaram uma outra colônia, também para beliscar, chamada Colônia do Sacramento. Então aí começou uma amizade entre os portugueses e os espanhóis para saber quem é quem manda o quem. Bom, isso logicamente acabou se tornando uma herança histórica, cultural, entre nós brasileiros e argentinos. Evoluiu bastante, fomos para dentro do Mercosul e hoje somos parceiros econômicos importantes. Tem eleição presidencial no domingo, como você já sabe. Nós pedimos aqui ao professor Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da ESPM, para conversar e explicar um pouco para a gente. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Oi, Heródoto, bom dia. Estou até afastado aqui da sala de aula, pedi licença um minutinho para os alunos, agradeço para conseguir atender você. Bom, nós é que agradecemos sua gentileza, Fábio. Fábio, a importância dessa eleição argentina, vamos começar pelo aspecto interno. Isso pode provocar uma reviravolta na tendência eleitoral, não pode? Como é que está a situação? Bom, a Argentina, seguindo uma tendência não só latino-americana, mas meio que mundial, passa nesse momento pela figura de um outsider que faz às vezes de representante da extrema-direita. O Brasil já passou por isso com Jair Bolsonaro, o Uruguai passou por isso recentemente. É uma tendência mundial da extrema-direita se aproveitando das deficiências do regime democrático para conseguir colocar candidatos outsiders. Então, o principal candidato é o Milei. Ainda que se a gente tem problemas de pesquisa no Brasil, porque o nosso censo é complicado, acho que o mesmo se aplica para a Argentina. Mas o que os dados mostram é que há uma chance significativa de vitória do Milei, ainda que não seja no primeiro turno, que é esse candidato que representa a extrema-direita, mas, sobretudo, os votos da Patrícia Bullrich, que também é uma candidata que representa a direita, muito ligada ao Macri. Se houver, de certa forma, um descontentamento com a condição da economia argentina, tamanho, é possível que os votos da Patrícia Bullrich de última hora migrem por Milei e ele leve essa eleição ainda no primeiro turno, que na Argentina, para ganhar, são 45% dos votos, ou 40% desde que você tenha uma diferença de 10% para o segundo colocado. O que as últimas pesquisas estão mostrando, Heródoto, é que o Milei já está na casa de 30%, com a Bullrich na casa de 28%. Então, se houver essa migração de votos da Bullrich para o Milei, em virtude de um descontentamento significativo com a economia argentina, o Milei tem bastante chance de ganhar ainda no primeiro turno. Porém, e você foi professor de história, você sabe muito bem disso, a gente não pode descartar a força do peronismo na Argentina, que nesse caso é representado pelo candidato Massa. Eu até costumo brincar que a força do peronismo é o que basicamente os partidos de esquerda gostariam de ter no Brasil, uma força eleitoral significativa, com muita entrada popular, além de entrada em classes médias e classes elitizadas. Então, o quadro é esse, tá? A probabilidade maior é ter um segundo turno, mas eu não descartaria uma possibilidade de vitória do Milei ainda em primeiro turno, nessa onda de descontentamento da política, refletindo, descontentamento com a democracia e com a política, refletindo em eleição de um candidato de extrema-direita. Fábio, agora olhando para o aspecto externo, essa eleição pode modificar o relacionamento, por exemplo, da Argentina com o Brasil, ou da Argentina com o Mercosul, ou a aproximação ou afastamento da China? Aliás, o pessoal está brincando lá, viu, Fábio? Diz que o nome do país não é mais Argentina, é Argentina. Então, olha só, uma coisa é sempre os candidatos no campo do discurso, sobretudo esses candidatos que se colocam como antissistêmicos, ou uma coisa é o discurso antissistêmico,
como apelo eleitoral para conseguir conquistar a máquina. Uma vez dentro da máquina, de fato, quão crível é eu conseguir tocar aquelas propostas. Então, só para a gente colocar no plano realista, basicamente, a China é basicamente o segundo destino de exportação da Argentina. O primeiro é o Brasil, e basicamente o candidato que está à frente e que se apresenta como candidato antissistêmico vem dizendo que vai romper relações com os dois, ou que não tem interesse em negociar com o país, no caso o Brasil, governado por líderes de esquerda, e que não tem interesse em negociar com a China. Aí a pergunta que cabe, de todos os analistas, quão crível é você romper ao mesmo tempo a relação comercial com os dois principais parceiros. Me parece que é muitíssimo pouco crível. E aí o que pode ser um risco, já pensando no futuro, um prognóstico, vamos supor que de fato as pesquisas acertem e o Milei seja eleito. Ele vai ter muita dificuldade de conseguir impor a agenda que ele está vendendo para a sociedade argentina. Eu diria que é quase inexequível essa agenda, até porque se a Argentina deixar de... E a Argentina é um produtor do quê? De commodities de baixo valor agregado, soja, proteína animal, vai encontrar outros compradores significativos, como o Brasil e China, aonde? Né? E aí, se me permite, eu acho que já tem uma outra situação. O Milei também tem vendido que ele vai dolarizar a economia argentina. E aí até se valendo do caso do Equador, tal. Mas o tamanho da economia equatoriana é muito menor do que o tamanho da economia argentina. O Equador, a dolarização não resolveu os problemas do Equador, pelo contrário, né? Então, o Milei vai ter muita dificuldade de conseguir, caso seja eleito, conseguir implementar a agenda que ele está vendendo. E aí o custo no longo prazo é uma maior desolação do público argentino com a política. E isso, desolamento com a política, é bastante perigoso. Professor, obrigado aqui pela gentileza. Eu que agradeço, Haroldo. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado, professor Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bom, tá aí para a gente poder acompanhar a eleição da Argentina. Interessa a gente? Sim, interessa, sem dúvida alguma. Vamos acompanhar, aí vai ter o resultado. Segunda-feira a gente vai ter alguém aqui para comentar o resultado conosco. Se foi bom, se foi ruim, para quem foi, para quem não foi. Tudo bem, para a gente poder ficar também por dentro desse ator.